gente abre o Assembleia Debate com um dado alarmante da Associação Mineira dos Municípios. 74% das prefeituras devem encerrar 2016 no vermelho, com dívidas e dificuldades para cumprir a lei de responsabilidade fiscal. E olha que ainda nem chegamos ao meio do ano. Para os prefeitos, a conta não fecha. Atividade econômica desacelerada, menos arrecadação de impostos e ainda a diminuição de cerca de 12% do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, uma das principais fontes de recursos das cidades. Em ano de eleições, nosso programa faz uma avaliação das contas municipais, do modelo de distribuição de recursos centralizado no governo federal e as alternativas para aumentar a arrecadação. Essa análise será feita por 4 deputados, todos com experiência na administração municipal. Nossos convidados são Vander Borges, do PSB, ex-prefeito de Sabará, Dirceu Ribeiro, do PHS, ex-prefeito de Ubá, Duarte Bechir, do PSD, que esteve à frente da Prefeitura de Campo Belo, e Inácio Franco, do PV, ex-prefeito de Pará de Minas. Os municípios são responsáveis por serviços fundamentais para a população, como educação infantil, atenção básica de saúde, recolhimento do lixo e transporte urbano. Mas a redução de recursos e o desequilíbrio das contas colocam em risco a prestação dessas atividades. Veja agora alguns dados sobre as contas municipais. O Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, é responsável pelo orçamento de cerca de 70% das cidades mineiras. Em 2015, a projeção do repasse era de 9,4 bilhões de reais. No fim do ano, o valor caiu 5%, totalizando 8,9 bilhões. O ICMS de janeiro a março deste ano teve queda real de quase 19% em relação ao ano passado. Desde o início do ano, 14 cidades do Triângulo Mineiro, Betim, Itabira e Vespasiano decretaram calamidade financeira. Deputados, muito obrigada pela presença dos senhores aqui no nosso debate. E a gente começa com esse dado alarmante da AMM, dizendo que 74% das prefeituras de Minas vão fechar o ano no vermelho. Nessa altura do campeonato, a gente está chegando ao meio do ano, é possível ainda que estes prefeitos consigam fazer uma reviravolta nessas contas, consigam saldar essas dívidas? Deputado Inácio Franco, eu começo com o senhor, que foi prefeito de Pará de Minas. Olha, eu sei que aqui vai ter opinião contrária, mas o prefeito que já vem fazendo o dever de casa, ele está com as suas contas certas, está com a sua prefeitura saneada. Quando eu assumi a prefeitura de Pará de Minas no ano de 2001, a prefeitura estava com 3 folhas atrasadas, 3 folhas de pagamento pessoal atrasado, tinha uma dívida de 30 milhões de reais. Então aquilo foi um desafio comigo mesmo e nós saldamos. A prefeitura ficou... No primeiro ano eu paguei, todos os funcionários receberam rigorosamente em dia, paguei os fornecedores, negociei com todo mundo, zerei as contas da prefeitura. Então, eu falo o seguinte, olha, isso é normal, né? Nós vimos aí o pessoal da AMM, os prefeitos que estavam lá, todo mundo reclamando. Na minha época também reclamava. Na minha época também existia a mesma coisa. Quantas vezes eu fui convidado aí para Brasília, essas marchas de Brasília, para poder... Agora, tem coisa que tem que ser feita, sim. Esse pacto federativo tem que acontecer, né? Tem que distribuir mais as receitas da União. A gente sabe que isso aí é uma coisa que tem que ser feito, né? Hoje, os problemas existem onde? Nos municípios. Tem problema de saúde, problema de segurança pública, problema... Então, as pessoas estão nos municípios. E os municípios têm muitos problemas, é claro, e precisa de recursos, sim, para poder gerir todos esses problemas. Eu concordo que tem que ser feito esse pacto federativo. Agora, hoje, na situação que se encontram hoje os municípios, a gente está vendo, sim, muitos municípios com muita dívida, estão falando aí 74%, eu não acredito que seja esse número de 74% dos municípios que estão... Segundo a AMM, eles ouviram 638 das 853 prefeituras. Os prefeitos falam que estão, sim, em situação muito difícil. Agora, olha, pelo menos nos municípios onde que eu tenho
certo trabalho. A gente vê que grande parte dessas prefeituras, os prefeitos têm suas prefeituras em dia com os serviços essenciais, pagando os funcionários em dia. Pelo menos eu tenho visto isso, né? Agora, a gente sabe também que tem prefeitos, prefeitura inchada, prefeitura que tem aí um número excessivo de funcionários. Então, eu falo que a prefeitura, o prefeito tem que ter 40% a 45% de folha de pagamento, né? Tem que ter até 45%, no máximo 50% da receita para pagamento pessoal. Então, ele não dá conta de gerir o seu município, né? Então, é aquilo, cada caso é um caso, cada um administra de uma forma, cada prefeito vê, cada gestor público, né, ele enxerga de uma forma. Então, isso aí hoje, não sei meu tempo aí como é que está, mas hoje com a lei de responsabilidade fiscal, que nós iremos falar sobre isso aqui daqui a pouco, né, que é um assunto que é importante, que a lei de responsabilidade fiscal veio a partir de 2001, de janeiro de 2001, que começou bem efetivamente que foi a melhor coisa do mundo. Então, muita gente, muitos prefeitos aí, fala sobre a lei de responsabilidade fiscal, critica a lei de responsabilidade fiscal, e eu falo que foi a maneira correta do prefeito, do gestor público, ele administrar o município com seriedade, com honestidade. Antes, eu lembro, tempos atrás, o prefeito andava com o talão de cheque da prefeitura no bolso. Já vimos isso, né? Já presenciei então, isso. O senhor está falando essa questão da gestão mesmo dos cofres públicos. A gente vai falar um pouco mais disso. Deputado Dirceu Ribeiro, foi prefeito de Ubá, e pela experiência do senhor, você acha que essas prefeituras que hoje estão chegando aí, né, os prefeitos ao fim do mandato, com muitas dívidas, qual que é o problema principal? Olha, eu vou dizer com toda tranquilidade e sinceridade. Está faltando gestão. Eu vou dar um pequeno exemplo aqui. Eu fui prefeito de Ubá por 2 mandatos. O segundo mandato, eu recebi a prefeitura de Ubá na lata do lixo, com 10 milhões de dívida. E a prefeitura não tinha crédito para comprar um prego. E nós tivemos que enxugar a máquina, cortar na pele, diminuir os cargos comissionados, cortar os contratos, porque tinha Ubá naquela época, e o povo de Ubá lembra bem, a prefeitura fazia um convênio com a Amabam, Associação de Moradores do Bairro, e repassava o recurso para a Amabam. E esse recurso era aplicado de qualquer maneira. E quando chegou no final do mandato, ficou 10 milhões de reais para nós pagarmos. Nós tivemos a ousadia, a coragem de cortar na pele. Olha que funcionário da Amabam ficava na prefeitura 1 mês ou 2, até nós conseguirmos uma solução. Porque quando terminou o mandato, a Amabam também os funcionários já estavam sem receber. Então, a forma que nós encontramos foi pedir que eles entrassem na Justiça do Trabalho para nós fazermos um acordo e pagar. E tinha funcionário que dizia claro, o meu contrato é R$500, eu só recebo 200. Eu falei, isso é caso de Ministério Público. Mas nós, com 1 ano e meio, nós ficamos 1 ano e meio pagando as dívidas da prefeitura. E cortamos na pele. Tiramos e enxugamos a máquina. A prefeitura de Ubá ficou enxuta. E nós ainda fizemos os 3 maiores projetos de Ubá dos últimos 50 anos. Que foi o anel viário de Ubá, que a prefeitura entrou com a contrapartida de 2 milhões. Fizemos um aeroporto. Ubá tem um aeroporto, só não está funcionando, que eu não entendo por quê. Inaugurado pelo governador Antônio Anastasia. E lá custou 31 milhões aos cofres do governo federal, do governo do estado e da prefeitura, que entrou com 2,5 milhões em dinheiro limpo. E o nosso aeroporto está inaugurado. Agora, quis a bondade de Deus, e Deus é generoso comigo, que eu estou aqui na Assembleia com os nossos pares, para nós conseguirmos colocar o aeroporto em funcionamento. Funcionar. É o que falta, já está inaugurado. Está lá uma obra de 31 milhões virando um elefante branco. Muito bem. E nós levamos para Ubá a Universidade do Estado de Minas Gerais, a UENG. Tem 3 cursos, Design, Biologia e Química. E nós reformamos um prédio
para que o ENG estivesse funcionando em caráter provisório. E nós adquirimos um terreno no centro da cidade, 36 hectares de terra, e doamos para o ENG para construir o campus de universidade. E mais uma vez, Deus é generoso comigo, porque eu estou aqui buscando os recursos para construir o campus universitário de Ubá, que é a nossa saída. Filha, e ainda tive o orgulho e a honra de dizer aos ubaenses, por isso estou aqui e posso olhar no olho de todos. Deixei a prefeitura com 6.489.000 reais no caixa e não tem nenhum processo contra mim. Procurei fazer o que é melhor para Ubá. Calçamos, tive um recorde de calçamento, um recorde de asfalto, fiz um restaurante popular em Ubá, levei para lá o CVT, levei para lá o Minas Fácil, levei para lá a Supram, que aliás, para dizer na Supram, nós levamos a Supram, que tem 180 municípios que precisa de Ubá. E o que é que nós queremos na Supram? Que ela atenda, que ela informe, que ela mostre aos industriais, ao pequeno produtor, a todos que passam pela IEF e pela Supram, que ali é uma casa, é um órgão do governo para orientar, não é para perseguir os outros, não. Que eu estou bem atento naquilo. Certo. Então, o que eu quero dizer, para encerrar, é que qualquer governo, qualquer candidato a prefeito agora, em 2018, que ganhar a eleição, a primeira medida que ele tem que fazer e precisa fazer, coloque na Secretaria de Fazenda um técnico, e que seja de confiança. Ali cerca muita coisa. Porque se colocar político, ele vai para a lei de responsabilidade fiscal. Tá certo. Deputado Wander Borges, que já foi prefeito de Sabará, o senhor concorda que essa questão da gestão, às vezes, é muito maior até do que a diminuição desse financiamento da própria prefeitura? Olha, na minha avaliação, eu acho que em todos os 3 níveis, federal, estadual e municipal, há muitos anos, o Estado, e aí o Estado nessas 3 esferas, deixou de ser um Estado para a coletividade para ser um Estado de grupos políticos organizados dentro das cidades. E aí o seguinte, falta gestão, sabe? Não tem capacitação de servidores. E aí começa, entendeu, uma configuração que ninguém consegue segurar. Olha, às vezes uma canetada de um prefeito é um desastre tão grande que em 100, 200 anos você não consegue arrumar mais aquela cidade. Hoje o que se vê é que falta qualidade no gasto público. Não existe essa qualidade no gasto público. Tá? Você pega, às vezes, entendeu? Claro, tem prefeito muito sério, tem gente que está trabalhando com correção e tudo, mas hoje existe, entendeu, um sentimento, entendeu, de que uma grande maioria confunde o público com o privado. Ele acha que ele está gerindo um negócio que é dele. Isso talvez seja o nosso maior desafio. Olha, eu, por exemplo, fui um prefeito reeleito no ano 2000. Hoje eu sou literalmente contra a reeleição. Eu acho que o sujeito podia ter só um mandato na cidade e nunca mais. Aí você vai falar, mas e o bom prefeito? Olha, você pode ter os melhores prefeitos reeleitos, entendeu? Tudo que ele fizer não vai, entendeu, ser maior do que o desastre daquele que é ruim prefeito. Porque o cara acaba governando, entendeu, num projeto de poder. É isso que nós estamos vendo Brasil afora. Aí não existe uma preocupação de gestão, de qualidade. Aí o sujeito chega lá, ele é prefeito, primeira coisa que ele põe, seguinte, a mulher do vereador para ser funcionária. O outro põe, não sei o que. Olha, não tem gestão pública que aguenta um negócio desse. E aí você parte para outras questões também. Quando você fala, por exemplo, da lei de responsabilidade fiscal, concordo com o deputado Inácio Franco. Olha, eu também, quando eu cheguei à prefeitura, até as contas da Copasa estavam atraso. Aliás, hoje na minha cidade continua atrasado. Mas aí, tem excesso de gasto em outros setores que não são prioridades. Então nós precisamos de rever conceitos. O deputado disse aqui que precisa de ser um secretário da Fazenda técnico e de confiança. Mas aí ele tem que ter 2 confianças. A do prefeito e também ser de confiança da sociedade. Porque se for só para fazer aquilo que o prefeito quer, é outro desastre que nós estamos pela frente.
Olha, lá em 97, quando você volta, e aí concordo com o deputado Inácio, o histórico é o mesmo. Nós tínhamos que colocar gasolina no carro da polícia. Olha, eu cheguei a fazer projeto de lei para doar 2 veículos para a polícia militar, óleo diesel para o bombeiro. E assim, sucessivamente. Isso acabou. Graças a Deus. Mas aí, quer dizer, tem muito prefeito hoje que vai lá e constrói determinado equipamento público, entendeu? Sem em momento algum passar pela cabeça dele a questão do custeio. E aí fica mais um elefante branco. Por quê? Nos últimos anos houve uma inversão, entendeu, de processo. O sujeito investe em concreto, cimento, areia, brita, cascalho, ferro 3/8 de meia, mas ele esquece de investir no ser humano. E hoje, por exemplo, você pega a grande maioria, deputado Eduardo Bexi, das cidades, olha, tem equipamento demais. Sabe? Lá atrás, você pega as escolas, por exemplo, pega as escolas. Lá atrás, as nossas mães, uma grande maioria, tiveram 8 filhos, 6, 12, 10. Hoje tem escola sobrando. Mas aí, em vez de fazer um investimento, entendeu, de melhorar aquela escola, não, aí quer dar uma satisfação àquela comunidade, porque ali eu vou ganhar mais uma meia dúzia de votos. Então, eu acho que se de repensar essa reforma política, ela tem que ser bem debatida, porque o dia que o prefeito deixar de pensar no projeto de poder e de perpetuação dele e do seu grupo à frente daquela municipalidade, ele vai fazer com mais serenidade, ele vai fazer com compromisso de gestão, para deixar um legado para a história. Okay. Porque, só concluindo, o que acaba ocorrendo? Vou te dar um exemplo também. Na minha cidade, eu cheguei prefeito e nós duplicamos a estrada Belo Horizonte-Sabará. Nós fizemos uma ponte sobre o Santo Antônio de Roça Grande, que é uma ponte de 120 metros sobre o Rio das Velhas. A via Borba Gato, a via de acesso ao bairro Morada da Serra. Naquela época pegamos uma enchente que teve 5 mortes, inclusive 4 por soterramento no bairro Alvorada, na rua Flamengo. Tá? Foram mais de 300 imóveis danificados, 3.000 pessoas desabrigadas, pontes, rodovia interditada e a coisa caminhou. Agora, tem dificuldade? Sempre teve dificuldade, porque aonde o dinheiro sobrou, o que acabou ocorrendo, deputado Bexi? Entendeu? Teve gasto sem nenhum tipo de qualidade. Dinheiro público tem que ter controle social. Deixa só agora passar a palavra para o deputado Duarte Bexi, que ainda... Eu poderia dar uma resposta. Bem rapidinha, porque o deputado ainda não participou. É claro, eu estou de acordo com a sua colocação. O secretário da Fazenda tem que ser técnico, mas ele tem que olhar o interesse coletivo. É isso aí. O interesse coletivo está acima de tudo. Dessa forma, por isso que eu sou um dos poucos ex-prefeitos do Brasil, da minha época, um dos poucos, que deixou a prefeitura com 6 milhões no caixa e pude estar com ficha limpa. Por quê? Porque o problema é a população, é o bar como um todo, e não um problema particular meu, que eu nunca pus na frente de nada. E, por isso, posso estar aqui olhando no olho de vocês. Deputado, e a sua experiência à frente da Prefeitura de Campo Belo, como é que o senhor avalia essa questão da gestão e de diminuição de verbas no caixa mesmo? Olha, eu queria primeiro saudar os companheiros de bancada, saudar você, apresentadores, os telespectadores da TV Assembleia, e dizer que é um momento muito importante para discutir esse debate, esse tema hoje aqui na Assembleia. A sua pergunta inicial diz que, estando agora no mês de maio, é possível os municípios corrigirem as distorções e equilibrar as finanças até o final do mandato? Não é. Eu ouvi aqui dos nossos pares que o grande defeito, o nó, seria a capacidade, a qualidade dos gestores que não prezam por utilizar bem os recursos. E eu vou numa linha diferente. Eu quero dizer aqui que esses gestores podem terem os seus defeitos de governar. Podem, e claro que os têm. Mas nós temos que ver que as receitas diminuíram e as despesas aumentam. Quando você tem uma distorção, que a despesa começa a permanecer ou tende a crescer, nós temos aumento de salário, aumento de combustível, o custo da máquina aumenta. E você não tem nenhuma capacidade dessa receita crescer. Porque você não faz a política macro no município, você está submetido a macro. Lá você tem, nós tivemos aqui 19% do FPM menor
e quase 19% também do ICMS menor. Os municípios, cerca de aí foi dito 70%, eu acreditava que fosse perto de 80%, vivem exclusivamente dessas receitas. Não tem na sua gestão receita de IPTU, o IPVA muito pequenininho, ele sobrevive quase exclusivamente. Nós estamos falando aqui de Sabará, que tem uma receita muito boa, diferenciada. Estamos falando de uma cidade que é um polo moveleiro, que é o Ubá, o Dirceu governou, pôde fazer obras com contrapartida própria, e Bom Despacho, que é a cidade, Pará de Minas, que o Inácio governou. São 3 municípios diferenciados da grande relação dos municípios mineiros, né? E Campo Belo, que eu administrei de 2000 a 2004, eu não vou contextualizar a minha administração, mas eu vou trazer o exemplo dessa receita. Nós tivemos em Campo Belo uma mudança do percentual do fundo, porque Campo Belo, no censo anterior, havia registrado um número menor e o IBGE informava ao Tesouro que a probabilidade de crescimento registrada naquele censo nos dava o direito de receber 2,2, e quando eu entro, o município caiu para 2,0. E isso foi diminuindo a cada ano 25% para que eu não sofresse um impacto tão negativo naquele exato momento. E ademais, nós estreamos em 2001, quando fui prefeito a única vez, o primeiro ano, a lei de responsabilidade fiscal. Eu lembro que os técnicos do Tesouro em Minas Gerais disseram, olha, os governantes anteriores até 2000 não podem ser considerados culpados por nos entregar a prefeitura em dificuldade. Porque não se podia querer que eles cumprissem apenas 2 anos, que ela tinha sido aprovada em 98, que era a mesma coisa de querer trocar o pneu do carro com ele em movimento. Então tinha que parar o carro, parou-se, 2000, e 2001 começa-se a lei de responsabilidade fiscal. Então eu acredito que realmente os municípios estão passando por um período de muita dificuldade, mas se deve exclusivamente, para mim, principalmente, a caída nas receitas. Foi muita caída. Os municípios são responsáveis por tudo que acontece. Quantas vezes o Ministério Público mandou sequestrar bens da prefeitura, recursos da prefeitura, para pagar uma cirurgia de 15, 20, 30 mil reais, que é a responsabilidade do prefeito pagar, né? Então as escolas estaduais nos procuravam, prefeito, nós precisamos de ter guarda, porque o governo do estado não manda. O convênio que chamávamos guarda-chuva permitia que o prefeito pudesse ajudar as escolas estaduais. As viaturas das polícias, Campo Belo tem um tiro de guerra. A manutenção cabia à prefeitura. Se a receita é boa, o prefeito sonha e consegue traduzir em realidade aquele sonho. Se a receita é pequena, não tem como, ele administra só problema. E para finalizar, acho que aqui foi dito com muita presteza, o prefeito ele tem que, acima de tudo, saber que ele é um administrador. Ele pode ser político, mas ele é administrador. Ele tem que tomar conta da sua receita, da sua despesa, analisar o crescimento de uma e de outra, para poder chegar no final do ano e entregar a prefeitura. Como o Dirceu disse que entregou, o Inácio recuperou a prefeitura e também o Wander. E isso nós não temos porque, em consideração a possibilidade de reeleição, se preocupa muito mais com o lado político do que com o lado administrativo. Então, se hoje a prefeitura está com dificuldade no mês de maio, dificilmente ele fecha o seu mandato equilibrado com as finanças em dia. Olha, para você ter uma ideia, quer dizer, é um paradoxo, tá? A coisa como um todo. O sujeito ele tem um salário de X. Se ele passa a receber menos, ele tem despesa fixa. Quando você aprova o orçamento, o que você tem lá? A despesa é fixada e a receita estimada. Salvo melhor de ideia, a lei 4.320, 64. Tá? Agora, se o sujeito sabe que está diminuindo, olha, todo mundo está vendo que a economia está indo. E aí, quer dizer, eu concordo com o que o deputado Bexi colocou, obviamente, tá? Porque nós temos gente boa. Mas o sujeito não preocupa em diminuir gasto. Exatamente. Ele vai deixando estrangular. Aí você pergunta ao prefeito, faz uma pesquisa nesses mesmos prefeitos. Tá bom, a receita do senhor diminuiu. O que o senhor fez? Tá? Que tipo de negociação o senhor fez? O senhor diminuiu o gasto com combustível? Entendeu? O senhor diminuiu as leis? Tinha lá uma secretaria, entendeu? Uma de cultura, uma de lazer, uma de esporte, não sei o quê. O senhor conseguiu fazer alguma coisa disso? Não, ele não faz. E aí vai estrangulando. Por quê? Porque a preocupação não é com o produto final. Qual que é o produto final? Satisfação do cliente. Qual que é a satisfação do nosso cliente hoje? Serviço de qualidade, na saúde, na educação. Gente, com todo respeito,
É inadmissível algumas questões. Mulher chega no posto de saúde, precisa de um ultrassom endovaginal. Tá? Aí vai lá e o posto não paga isso aí, não faz. Um negócio que custa R$50. Mas daí, a pouquinho tem uma festa na cidade e vai o maior cantor do Brasil, e só Deus sabe quanto é que pagou. Entendeu? Quer dizer, isso é que está faltando. Esse tipo de responsabilidade com o gasto público. Precisa ter a festa? Precisa. Ela é importante? Ela é importante. Entendeu? Mas, olha, precisa deixar um pouquinho e fazer um investimento no cidadão. Ontem, aqui, alguém na Assembleia, só concluir esse raciocínio, alguém me perguntou, deputado, qual o maior problema que o senhor acha que o senhor tem no Brasil hoje? Aí eu pensei, né, olha, segurança, saúde, infraestrutura. Não, sabe qual é o maior problema na minha avaliação? Qualidade de gestão. É qualidade na educação. Sabe por quê? Olha, nós tivemos aí um concurso, parece que só o melhor do juiz foi da Polícia Militar, que teve, parece, quase 100 mil inscritos. Vai lá ver quantos passaram. Olha, sabe por quê? Esse interregno, essa distância entre o ensino que nós entendemos que é um ensino legal e o menino está tão distante, mas tão distante, que está se perdendo ao longo dos tempos. Como é que nós vamos ter uma nação de crescimento, desenvolvimento, geração de emprego, de renda, de riqueza, se nós não cuidamos da base? Sim. Pois é. Eu vou dar só uma resposta aqui também. Quando eu reuni o nosso grupo político em Ubá e disse para eles, olha, uma cidade, um estado e um país para crescer tem que aplicar na educação. E nós vamos fazer diferente em Ubá. Eu vou lutar para trazer uma universidade para Ubá. Alguns companheiros meus, na época, dizem, você está ficando doido, isso não dá voto. Eu falei, mas dá futuro para o nosso povo. É um grande investimento. E vim aqui a professora Janete, a ex-reitora, com o professor Aloysio Pimenta, que ontem nós prestamos uma homenagem pelo seu falecimento. Ele concordou comigo e falou, nós vamos te ajudar. A Câmara Municipal de Ubá reuniu e um vereador disse, o prefeito devia arrumar emprego para os alunos nas indústrias e não trazer a universidade para cá. Eu pedi, fui lá na Câmara e disse, tudo bem, nós podemos conseguir emprego para os alunos, mas um aluno diferenciado, com diploma, preparado para o futuro, e é isso que eu quero, eu não estou atrás de voto não. E lutei e levei a UENG para o Ubá contra tudo e contra todos. Hoje ganhou o quê? O povo de Ubá ganhou que o Ubá tem uma universidade pública. Mas eu sei, claro, eu sei que nós vamos ter. Mas esse raciocínio do José levou a universidade. Eu investi maciçamente em educação infantil. Educação infantil. Sim. O reflexo disso, isso é médio e longo prazo que você vai ver o reflexo. Você lá na frente. É agora. Mas depois sim, depois vem a universidade. Mas nós vamos, já estamos indo para... Eu quero um minuto só para terminar esse assunto. Nós falamos em qualidade do gestor aqui. Técnico do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Inácio, empresário, administrador. O Dirceu também o é. Eu sou formado em Direito e tenho... do IBGE. Técnico do IBGE. Mas eu fecho essa pauta dizendo que será que os gestores, os prefeitos, se prepararam para si? Ou tem uma possibilidade de preparar para fazer tudo que nós estamos falando que tem que fazer corretamente? Eles foram, devem e são preparados? A lei de responsabilidade fiscal sozinha é capaz de mudar esse perfil? Pois é, então a gente vai até ouvir agora alguns prefeitos sobre como eles estão enfrentando a crise. Veja só o que eles disseram. As contas não estão fechando. Então, se realmente o país não passar por uma grande transformação, uma recuperação significativa da economia e que realmente o governo, principalmente o governo federal, nos normalize os repasses, nós vamos ter muitas dificuldades para fechar esse mandato e, consequentemente, quem assumir o próximo mandato vai estar numa situação bastante complicada. As principais despesas do município, em especial os de pequeno porte, que é o que eu administro, é a energia elétrica, combustível e a folha de pagamento.
Todas três tiveram aumentos consideráveis impostos, que nós não escolhemos aumentar. Aumentou por imposição externa. Os prefeitos estão tendo um desafio muito grande em cumprir com as metas fiscais, porque a receita está caindo e a folha de pagamento muitas vezes não cai. Então, estamos tendo esse grande desafio de enxugar a folha, de reduzir os quadros da prefeitura, e estamos aí com o quadro da saúde cada vez mais grave, com o povo morrendo nas filas por falta de médico e de remédio. Todas as áreas da administração, da nossa administração, estão nos preocupando, até porque, gradativamente, como eu disse, a nossa receita está caindo e nós temos que ser criativos neste momento que nós usamos falar tanto em crise, mas a nossa criatividade está sendo em conter gastos, diminuir despesas, porque a nossa receita não aumenta. A gente vai falar sobre o depoimento desses prefeitos no próximo bloco. A gente faz um breve intervalo e volta já.